cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. Compartilhe aí para os seus amigos também conhecer o nosso canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, antes de nós entrarmos na nova revista da Escola Bíblica Dominical, eu quero desejar a todos os irmãos um feliz 2022, cheio de alegria, paz e amor. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar a nova revista da Escola Bíblica Dominical. Vou colocar para os irmãos aí no rodapé. Nós vamos estudar o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada, infalível palavra de Deus. Amados queridos irmãos, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que fala o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amados queridos irmãos, então nós vemos que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então nós vemos que Deus ele é autor das Escrituras. Então Deus usou os homens para escrever a palavra de Deus através do Espírito Santo. Amados queridos irmãos, ainda não tem a nova revista, ainda vai chegar para mim, amém? Mas eu estou falando alguma coisa sobre a lição 1, que nós vamos dar a autoridade da Bíblia. Abra sua Bíblia aí também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Fala o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela é inspirada através do Espírito Santo. Então, Deus usou os homens, os profetas, para escrever a palavra de Deus. Nós vemos que o Pentateuco, nós vemos que Moisés escreveu o livro Pentateuco. Nós vemos os Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos. Então, amados irmãos, então Deus usou os seus profetas para escrever a palavra de Deus. Então, o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Então, a Bíblia é divinamente inspirada. Então, ela é a boca de Deus falando com nós. Então aqui a Bíblia é absolutamente inerrante. Vamos ler aqui Marcos 13. Marcos 13, versículo 31. Fala o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela não erra. Então, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece. A Bíblia é infalível. Isaías 8:20. Fala o seguinte: a lei e ao testemunho, se elas não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é infalível, ela não erra. Vamos ler também aqui em Salmo 119, versículo 1, fala o seguinte: bem-aventurados os que trilham e caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, amados irmãos,
quem anda na lei do Senhor são bem-aventurados. E aqui fala, a lei no hebraico significa Torá. Então são os 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio e Números. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a lei do Senhor, aqui fala, bem-aventurado aqueles que andam na lei do Senhor. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser lida, deve ser entendida. Então, nós devemos ler a palavra de Deus de dia e de noite. E aqui fala, a Bíblia é soberania, Salmos 19, 7. Fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela já é revelada. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é soberana. Nós sabemos que Deus também, ele é soberano. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Nós sabemos, amados irmãos, quando nós precisamos de alimentarmos fisicamente, precisamos do arroz, do feijão, da carne, para nós estarmos sempre com saúde, sempre vivos. Então, a mesma coisa, a palavra de Deus deve ser alimentada espiritualmente para a nossa alma espiritual. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E nós sabemos, amados irmãos, como o Salmo 119, nós acabamos de ler aqui, falam a excelência da lei do Senhor e a fidelidade daqueles que observam. Então, amados irmãos, devemos observar a palavra de Deus. Aqui fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, amados irmãos, a palavra de Deus deve ser lida, deve ser entendida, deve ser guardada em nossos corações, para que nós não pecamos contra Deus. Então, amados irmãos, essa palavra, ela é infalível, ela é imutável, ela não muda. Nós mudamos, mas a palavra de Deus permanece. Então, amados irmãos, aí aqui também fala que a Bíblia é perfeita. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nós já lemos aqui, vamos ler aqui novamente. Fala o seguinte, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que pode fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser lida, deve ser entendida. E aqui fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada através do Espírito Santo. Então, Deus usou os escritores para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, então a palavra de Deus, ela não deve ser acrescentada. A palavra de Deus já é infalível, ela não erra. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é perfeita. Então, nós devemos combater as heresias, os falsos ensinamentos. Nós vemos que o apóstolo Paulo ensinava a sã doutrina para aquela igreja, ali em Tessalônica, ensinava a igreja de Éfeso. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus, ele pregava, ensinava, ele discipulava, como nós aprendemos no trimestre passado.
E nesse trimestre nós aprendemos a palavra de Deus. Então, amados irmãos, aqui em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12. E fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós vemos que ela é espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas do corpo. E nós sabemos que o homem, ele possui espírito, alma e corpo. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos a revelação do nosso Deus, que fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e terra. E nós vemos, amados irmãos, Deus criou primeiramente os céus e terra. Nós vemos que antes da sua criação Deus já existia. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus ele formou o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala o seguinte: e disse-lhe Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, nós vemos aqui a palavra façamos. Então, está no plural. Então, nós vemos que houve concílio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a formação do homem. Então, amados irmãos, o homem ele é tricotômico. Ele possui espírito, alma e corpo. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela deve ser guardada. A palavra de Deus deve ser entendida. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é eficaz para a nossa vida espiritual. Então, amados irmãos, nós vemos aqui no estudo fala em 2 Timóteo, nós lemos aqui, no capítulo 3, nós vamos ler aqui novamente, em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o versículo, nós vamos ler aqui o estudo que fala sobre as Sagradas Escrituras. Que fala o seguinte, ó, o termo escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, se refere principalmente aos escritos do Antigo Testamento. A evidência, porém, que o escrito do Novo Testamento já era considerado escritura divinamente inspirada por volta do período em que Paulo escreveu. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus ela é inspirada através do Espírito Santo. Então, nós vemos que Deus usou os escritores, os profetas, para escrever a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela aqui fala que ela é inspirada para ensinar, para redaguir, então, para corrigir. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa vida espiritual. E aqui fala, Paulo afirma que toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada no grego é theopneus, porém de duas palavras gregas, theo, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Então, amados irmãos, a palavra, então, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela deve ser lida, deve ser entendida, deve ser guardada em nossa vida. Amém? Então, amados irmãos, alguma coisa que eu falei na lição 1, a autoridade da Bíblia. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela deve ser todo momento lida. Amém? Então, amados irmãos, os irmãos
espera um pouco e vai chegar nova lição para mim, amém? E nós vamos estudar mais um pouco alguma coisa sobre a lição 1 e nós vamos também estudar a lição 2, amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nessa tarde para aprender a Tua Palavra. Sabemos, Pai, que a Tua Palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Pai amado, Pai querido, nós devemos ler a todo momento a Palavra de Deus, ó Pai, em nossa vida. Ó Deus amado, Deus querido, ó Pai, sabemos que a Tua Palavra também nos ajuda a vencer o nosso inimigo, Pai. Ó Deus, abençoa cada vida que está assistindo este vídeo, Senhor, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai, através desse vídeo, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa também este ano que vai iniciar, o ano de 2022, Pai. Que seja um ano de paz, um ano de saúde, um ano de união, um ano de alegria entre as pessoas, uma união também, Pai, entre a família, entre os irmãos, Pai. Ó Deus, abençoa o nosso ano, Pai, que vai se iniciar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.